Então hoje o nosso episódio de Nutriflix é: quero emagrecer, mas sou viciada em doce. O que fazer, Nutri? Não é brincadeira e muito menos controlável por força de vontade. Se você sente um vício por doce, se essa é a sua realidade, continue comigo até o final, que você vai descobrir aqui o que está causando esse desespero por doce. E não é normal sentir vontade de comer doce o tempo todo. Agora, também não é normal você ter que restringir o doce da sua vida. Então, o que fazer? O desejo pelo açúcar, pelo doce, pode fazer a pessoa se sentir realmente viciada. O sentir o vício mesmo. Porque é muito difícil superar essa vontade descontrolada. E por mais que ela saiba que precisa emagrecer, saiba que o açúcar em excesso é um grande vilão, ela não consegue conter este desejo. Existem muitos estudos que relacionam o vício do açúcar mais forte do que o vício da cocaína a nível de sistema nervoso central. Realmente o vício do açúcar, ele existe. E muitas mulheres sofrem com ele, pensando que estão condenadas. E às vezes você não consegue levar adiante um tratamento de emagrecimento, você para no meio do caminho, você desiste por esta vontade de comer doce o tempo todo. Mas será que você está condenada, então, a se manter obesa porque esse vício não vai embora? Atenção, isso não é condenação e eu vou te revelar como se livrar desse vício pelo açúcar sem sofrimento nesse vídeo, até o final. Você já parou para pensar que antigamente os nossos avós ou seus pais, eles consumiam açúcar? Eles comiam doce, eles consumiam pães, arroz, carboidratos refinados, doces eram típicos em casa. Isso já existia a vida inteira. O açúcar da cana-de-açúcar, desde a rapadura, é algo tradicional, antigo. E essa história do crescimento dos níveis de diabetes, do crescimento da obesidade, ele veio agora. Não é que as pessoas não consumiam o açúcar da cana-de-açúcar, elas já consumiam. Mas por que então, a partir de agora, nos últimos 10, nos últimos 20 anos, as pessoas têm desenvolvido cada vez mais obesidade, resistência insulínica, problemas com o açúcar, e esse assunto está tão em alta. As inovações da indústria alimentícia, a criação dos adoçantes, dos produtos diets, dos alimentos específicos para o diabetes, com a criação destes produtos, aumentou junto com eles, e não por coincidência, tá? Os níveis de diabetes, os níveis de obesidade. E quanto mais as pessoas estão doentes, mais produtos alimentícios existem. Antes de te revelar hoje o porquê você tem esse vício e como reverter esse vício, nós vamos deixar claro alguns pontos aqui que são chave. Primeiro, o uso do açúcar, da cana-de-açúcar, é cultural. Ele vem aí há muitos anos. Para pensar. Número 2. Hoje, a maior parte dos produtos alimentícios, até mesmo os alimentos salgados, tem o famoso açúcar oculto na composição. Um molho de tomate tem açúcar. Você vai consumir, às vezes, um amendoim, ele tem açúcar. Outro dia eu estava olhando um creme de cebola, ele tem açúcar. Um requeijão, ele tem açúcar. E quando eu falo que produtos alimentícios têm açúcar, nós temos que lembrar nas derivações dos nomes do açúcar. Então, maltodextrina, dextrose, amido modificado, glicose, galactose, lactose. Então tem diversos nomes dados ao açúcar. Não é só o açúcar da cana-de-açúcar. Quando nós falamos aqui nesse doce, são todos os alimentos que, quando consumidos, se transformam em glicose de forma rápida, certo? E lembrando também que não é só sobre o doce, a sobremesa. Tudo que se transforma em açúcar, em glicose dentro do nosso corpo, são as farinhas refinadas também, que nós não podemos esquecer. Sabendo desses pontos, agora nós vamos tratar as causas. Porque não adianta eu te falar o seguinte: olha, já que você quer emagrecer, tira o açúcar da sua vida que vai resolver. É o caminho do fracasso. Parar de comer doce para emagrecer é o caminho do fracasso. O caminho do sucesso no emagrecimento
É entender os mecanismos do seu organismo, o que acontece quando você consome os alimentos, e aí sim agir com estratégia, para que ele não tenha tipo um efeito rebote sobre você, e aumente os seus níveis de ansiedade, aumente a sua vontade de comer desesperada. Parar de comer doce não é o caminho para se livrar do vício do açúcar. Existem alguns sintomas de abstinência do açúcar, que são bastante semelhantes à abstinência de drogas. O que você pode sentir se você está com sintomas de abstinência? Quando você fala o seguinte, vou começar a emagrecer, Nutri. Então, segunda-feira eu vou começar essa dieta e eu vou tirar o açúcar da minha vida. Você tira o pão, tira o macarrão, tira o açúcar, tira o chocolate, tira tudo que você consumia de açúcar. E, de repente, passa ali 2, 3 dias, você começa a se sentir fadigada, cansada, com dores no corpo, com fraqueza muscular, muitas vezes depressiva. Pode ser que em momentos, até mesmo após a refeição, com sudorese, sensação de estar sem força, sabe? E o pior, mau humor e comportamento irado, agressivo. Quem aí já conviveu com uma pessoa que se demorar muito pro horário do almoço, ela começa a ficar mal-humorada, desanimada ou então agressivo, bravo? O comportamento da pessoa que tem o hábito de comer de 3 em 3 horas é parecido com o comportamento da pessoa que tem vício por açúcar e de repente tirou. Quando ele tem a abstinência do açúcar ou quando ele fica com uma janela alimentar maior do que de costume, ele começa a ter os sintomas de hipo e hiperglicemia. Nós chamamos de montanha-russa da glicose. O que acontece? É um mecanismo interno. Um mecanismo que causa compulsão, que causa esse vício por doce, está relacionado à resistência insulínica. O centro do problema não é você comer uma sobremesa, não é você comer um pão. O centro do problema está na resistência insulínica causada pela falta de estratégia e falta de inteligência ao escolher a sua alimentação. Novamente, quem manda é o hormônio. O desequilíbrio na insulina, que é um hormônio produzido lá no nosso pâncreas, e também um aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol. Além disso, a deficiência de minerais são as reais causas do seu vício por doce, da sua vontade de comer o tempo todo, da sua compulsão por açúcar. Está aí a raiz do problema. Vamos às nossas causas, eu quero que você aprenda. Então, a causa número 1, distúrbio hormonal causado por não saber combinações de alimentos. Quando você ingere um alimento que ele se transforma em glicose dentro do seu organismo, então é um tipo de açúcar ou um tipo de carboidrato refinado, ou mesmo um alimento que pode ser salgado, mas tem esse açúcar oculto na composição, esse consumo exagerado, que hoje é muito fácil de exagerar na quantidade de açúcar. Por quê? O açúcar não está só onde você vê. Então, eu estou com vontade de comer açúcar, eu vou lá e consumo 2 colheres de doce de leite. Ou então um pedaço de goiabada. Eu sei que aquilo é um alimento que tem açúcar, mas não é só isso. Aí você consome o doce de sobremesa, você soma com o seu almoço, que às vezes tem 2 ou 3 tipos de carboidrato refinado que se transformam em glicose. Além disso, você consome vários outros alimentos industrializados que têm açúcar oculto. Então, às vezes, o seu dia alimentar, ele tem em todas as refeições, de 80% a 90% do seu cardápio é constituído por alimentos que se transformam em glicose dentro do seu corpo e atrapalham ali a questão da tua insulina. Então, quando você ingere um açúcar, um carboidrato ou um açúcar oculto em excesso, você faz com que tenha uma liberação de insulina aumentada pelo seu pâncreas. O que faz também que o seu organismo entenda que precisa repor energia que foi embora. Logo, ele precisará comer mais açúcar e voltará a estimular a insulina sucessivamente, favorecendo a compulsão alimentar e fazendo com que o seu corpo entenda que você precisa de açúcar e carboidrato o dia todo. Sabe aquela sensação que você não consegue viver se você não comer um pão? Sabe a sensação que você não consegue viver se você não comer um doce? Essa sensação, ela é real. Ela não é psicológica. Ela é uma sensação causada
pela resistência insulínica. Você consumiu muitos alimentos de alto índice glicêmico, que se transformam em glicose de forma rápida. A digestão e absorção desses alimentos é muito rápida e te dá um pico de glicose. Quando você tem um pico de glicose na corrente sanguínea, que é um pico muito alto, o seu pâncreas produz muita insulina para o quê? Para captar essa glicose e levar para dentro da célula. Até aí é um mecanismo perfeito, mas esse mecanismo ele vai ficando tão excessivo, a quantidade tão excessiva de glicose no sangue. Então, chega muito açúcar no teu sangue. Quando chega grande volume de açúcar no sangue, tem que produzir grande quantidade de insulina. E aí a insulina começa a não fazer o seu papel de forma real, que é captar a glicose e levar para dentro da célula. E como a insulina começa a ficar resistente, ela não faz o papel dela de levar a glicose para dentro da célula, você fica com muito açúcar na corrente sanguínea. E você faz esse pico de glicose, e como a absorção desse açúcar é muito rápido, porque ele não foi bem combinado, no mesmo momento que você tem um pico, você tem uma queda muito brusca também. Isso nós chamamos de montanha-russa da glicose. Essa montanha-russa da glicose, a tua glicose vai lá em cima, volta lá embaixo. Vai lá em cima, volta lá embaixo. Essa montanha-russa da glicose é o que causa sintomas como mau humor, cansaço, indisposição, fraqueza, desânimo, todos esses sintomas que são da abstinência do açúcar ou da descompensação. Porque toda vez que você tem um pico, você sente mal. Mas aí essa é absorvido muito rápido, aí você tem uma hipoglicemia, o teu corpo pede mais o quê? Pede mais açúcar. E aí você vai lá e consome mais açúcar. E aí ele tem uma elevação novamente. E nisso você fica o dia inteiro. Esse mecanismo de montanha-russa da glicose e o mecanismo de resistência insulínica é o mecanismo que leva à obesidade, é o mesmo mecanismo que leva ao diabetes tipo 2, à resistência insulínica, à síndrome dos ovários policísticos. Todas as doenças relacionadas com a obesidade, elas estão intimamente ligadas com a resistência insulínica, que leva à famosa síndrome metabólica, que são essas doenças. Por exemplo, a gordura no fígado. A gordura no fígado, que hoje, antigamente era a maior parte das pessoas que tinham gordura no fígado, era alcoólico, né? Somente pessoas que tomavam muito consumo de álcool. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem muitas pessoas que não consomem álcool com gordura no fígado, porque elas têm excesso de carboidrato refinado, excesso de glicose na corrente sanguínea. E aí você entra no que nós chamamos de loop do açúcar. Já ouviu falar? No loop do açúcar? Loop do açúcar é consumir glicose, sentir bem, sentir energia. De repente deu esse pico, a minha insulina foi lá e captou, deu aquela queda, eu senti fraqueza, não senti bem. Essa queda dá vontade de comer mais, você vai lá e come mais, e você passa o dia inteiro comendo para melhorar o sintoma de hipo e hiperglicemia. Hipoglicemia, baixa de açúcar no sangue. Hiperglicemia, alta de açúcar no sangue. Você come alimentos que te dão pico de glicose e causam uma hiperglicemia. De repente, tudo que é hiper, baixa muito rápido também. Se baixou muito rápido, te dá a hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue de uma vez. É tudo muito repentino. E aí você tem que comer mais açúcar. Por isso que você fica toda hora com vontade de comer açúcar, com vontade de comer doce. E por isso, então, que você desenvolveu resistência insulínica, diabetes tipo 2. E aí você deve pensar assim, um pensamento muito simplista. Ah, Nutri, então para que eu não tenha essa montanha-russa dos hormônios, eu vou parar de comer doce, eu vou cortar o pão, eu vou cortar o açúcar e me inscrever na academia. E tá tudo resolvido. A cena típica da pessoa com sobrepeso e obesidade que começou a fazer dietas restritivas, cortou o pão, cortou o macarrão, cortou o doce, se inscreveu na academia. Quando vê, passa 2, 3 dias, a pessoa tá assim. Você não vê ela nem na rua, porque ela tá acamada. Praticamente acamada. Dor no corpo, sofrimento, dor de cabeça horrível, desânimo, a ansiedade duplicou, a fome, a vontade de comer descontrolada e ela se sentindo incapaz. Sentindo que não tem força de vontade, que é uma pessoa que, ai, nossa, eu não tenho disciplina, eu não tenho força de vontade. Não, não é questão de força de vontade, não é uma questão sua, são os seus hormônios. Você não está sabendo lidar com os seus hormônios. Lembra, quem manda é o hormônio.
Então, você, sabendo combinar os alimentos certos, que falem a linguagem dos seus hormônios e que não causem essa montanha russa, você vai começar a equilibrar os níveis de hiperglicemia e hipo, você não vai ter mais esses picos severos, e aí você começa a ficar mais se sentindo melhor. Atenção, parar de comer doce vai piorar a sua compulsão por doce. Tirar o doce e colocar um doce diet não é a solução. Trocar o açúcar por adoçante vai piorar as coisas. Desde quando surgiu os alimentos diet e os adoçantes, as pessoas estão mais doentes, mais inflamadas. As estatísticas de obesidade, de diabetes tipo 2, de resistência insulínica estão alarmantes. Considera-se alguns alimentos como vilões e outros como mocinhos. E não existe essa história de alimento vilão ou alimento mocinho. Existe a inteligência do emagrecimento hormonal, que é combinar macro e micronutrientes que tenham um processo de absorção equilibrado, que não cause essa produção desesperada de insulina pelo meu pâncreas. Tá, Nutri? Então eu já sei que produto diet não é a solução, que trocar o açúcar por adoçante não é a solução, que parar de comer todo tipo de carboidrato e açúcar não é a solução, porque o meu corpo não está preparado. Eu sou uma pessoa que estou com uma resistência insulínica instalada há anos. Se você tem 5 quilos para perder ou 50, você tem resistência insulínica. Se você está com sobrepeso, você tem resistência insulínica, porque quem manda é o hormônio. Mas tem como a gente reverter. E por isso que eu tô aqui, para te ensinar o caminho verdadeiro, para te ensinar o caminho de reverter esse vício sem sofrimento. E eu já te falo, cola na Nutri que é sucesso. Não desespera, começa a seguir esse passo a passo. Vamos lá? Ponto mais importante, por que eu tenho esse vício por açúcar? Por quê? De onde ele vem? E eu vou te falar 3 causas que eu quero que você identifique aí na sua vida. Quais são os gatilhos internos que disparam o despertar do desejo do açúcar? Porque não está fora de você, está dentro de você a resposta. E foi comendo que você desenvolveu todo esse processo de vício pelo açúcar. E é comendo também que você vai reverter o vício pelo açúcar. A primeira causa são as deficiências minerais. Ai, Nutri, eu tenho ansiedade, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho desespero por açúcar. Alguém já te falou que pode ser que esteja faltando cromo ou magnésio dentro do seu corpo e por isso disparou o gatilho de desespero por doce, ansiedade e compulsão alimentar? Porque compulsão alimentar, ansiedade e vício por doce é uma tríade que elas andam juntas. E para solucionar esse problema, não é parando de comer, e sim comendo melhor qualidade. E a deficiência de minerais é uma grande causa. Os 2 minerais chaves para quando a gente está com vício por doce e ansiedade é o cromo e o magnésio. O cromo e o magnésio, esses são minerais que podem te ajudar a converter, a mudar esse vício pelo açúcar. Quando nós estamos com deficiência de magnésio, que é uma das principais causas do desejo desesperado por doce, nós não conseguimos ficar sem o açúcar. A gente fica sentindo assim que é incapaz, que é impotente, mas não é. O teu corpo está com deficiência de um mineral que regula todo esse metabolismo. Esse mineral, o magnésio, ele tem um papel crucial na regulação da atividade de várias glândulas endócrinas, incluindo as glândulas da paratireoide, da tireoide, além de influenciar na produção e na ação de hormônios como estrogênio, progesterona e o cortisol. E aí você vai lembrar, né? O estrogênio e a progesterona são os 2 hormônios femininos mais importantes para o metabolismo de emagrecimento da mulher. E o cortisol é o hormônio relacionado com o estresse. Quando nós estamos com um aumento muito grande do cortisol ou um distúrbio no cortisol, nós aumentamos a ansiedade e a compulsão alimentar. Estas interações são vitais para a manutenção do equilíbrio hormonal. Então, se nós não temos magnésio dentro do nosso corpo, nós temos uma baixa ação dos hormônios estrogênio, progesterona e cortisol. E a interação entre eles não fica legal quando nós temos uma baixa do magnésio. Afeta tudo, desde o metabolismo até o ciclo menstrual. E também a resposta ao estresse. Porque nós temos no dia a dia muitas situações de estresse. Então, quando acontece um problema que tira você do sério, você vai fazer o quê? Você vai comer mais doce,
Você vai disparar em você o gatilho de necessidade de carboidrato. Por quê? Porque o seu cortisol está descontrolado, porque o seu hormônio cortisol desregulou. E ele está tão adaptado que o açúcar faz essa falsa impressão de melhora que ele vai te pedir açúcar. Então, tanto a mulher que ainda menstrua, desequilibra muito o ciclo menstrual, como a mulher que já está na menopausa, o magnésio é fundamental para que ela consiga ter mais energia, disposição e emagrecer, e tanto também para regular a questão do estresse. O magnésio, ele participa de mais de 300 reações no nosso organismo. Então você vai me falar, Nutri, eu tenho metabolismo lento, eu tenho dificuldade de emagrecer, eu tenho muita ansiedade, muita compulsão alimentar, eu já fiz dietas, já fiz a dieta da sopa, do shake, cetogênica, tudo quanto é tipo de dieta não funciona. Será que você está com uma dosagem de magnésio ok no sangue? Ou será que você precisa de consumir mais magnésio, ou na forma de alimentação, ou na forma de suplementação? Hoje o nosso solo, ele é pobre em magnésio. E a dieta moderna com ultraprocessados, ela depleta todo o magnésio da nossa dieta, mesmo que a gente consuma. O uso de alimentos ricos em magnésio, ou até mesmo uma suplementação de magnésio, pode ser indicado em casos de compulsão por doce. Então, a primeira coisa que eu te indicaria hoje, se você tem muita compulsão por doce, é que você busque o seu médico e faça os exames de cromo e magnésio. Quais são as dosagens no seu sangue? Faz os seus exames. Porque se você já está com uma deficiência, você precisa de suplementar. Não basta só nos alimentos. Porque hoje, infelizmente, o nosso solo é muito pobre em magnésio. E aí, sabendo disso, tem compulsão por doce? Tem ansiedade? Busque o seu médico e faça os exames de sangue de cromo e magnésio para ver se você está dentro da faixa recomendada. Lembrando que as doses de referência, os números de referências do exame, para você não ter compulsão por doce, tem que estar bem acima. E aí o médico vai te ajudar a orientar sobre isso. Mas hoje eu quero já te ensinar algumas coisas sobre o magnésio. Por quê? Porque não é segredo para ninguém que você consegue comprar um suplemento de magnésio pela internet. Eu, como profissional aqui, eu não posso te prescrever. Mas você, a hora que você quiser, você pode comprar, porque não precisa de nenhuma receita. Então, eu acho que ter o conhecimento sobre os tipos de sais de magnésio é muito importante, porque vai que você queira fazer os seus exames e buscar uma suplementação, você já vai entender o porquê e qual utilizar. Aprender sobre o magnésio é fundamental, porque o magnésio é a estrela que brilha para a mulher emagrecer, ter energia. Quem tem pressão alta, magnésio é fundamental. Quem quer melhorar a concentração, energia, disposição. Quem quer que o metabolismo funcione melhor, vocês viram? Mais de 300 reações químicas o magnésio participa. Além disso, modula aí principalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse, ajudando você a emagrecer. Mas quando você vai comprar um magnésio ou saber sobre magnésio, você fica sempre com dúvida. Existem vários tipos de magnésio, não é? E eu vou te explicar características de cada um, porque não existe um magnésio melhor ou um magnésio pior. Existe os sais de magnésio e a indicação deles para cada pessoa. E você tem que observar para o que você está usando. Então, o primeiro é o óxido de magnésio. O óxido de magnésio é conhecido por sua estabilidade e também por ele não ser solúvel em água. Ele resulta numa menor absorção pelo intestino. Apesar disso, frequentemente ele é utilizado como um antiácido para aliviar a dor estomacal e atua também como um laxante em curto prazo, oferecendo um alívio rápido de problemas digestivos. Esse óxido magnésio, a gente usa até mesmo, aquele magnésio que a gente chama também de leite de magnésio, né? Ele é utilizado para problemas estomacais, tudo isso. É um ótimo aliado, tá? E aí nós temos também o carbonato de magnésio. Esse tipo de magnésio, ele é amplamente recomendado para tratar condições como úlcera, refluxo, problemas gástricos, síndromes relacionadas também com deficiência de produção dos ácidos estomacais. O carbonato de magnésio atua como um eficaz antiácido, ajudando a neutralizar o excesso de ácido no estômago e promover cicatrizações de lesões gastrointestinais. O terceiro tipo de magnésio é o cloreto de magnésio.
O cloreto de magnésio é valorizado por sua capacidade de melhorar a disponibilidade das vitamina D e fortalecer o sistema imunológico, especialmente contra doenças respiratórias e intestinais. Sua forma facilmente absorvida, né, faz com que ele seja mais popular. É um suplemento mais popular que você encontra, mais baratinho também, mais fácil de encontrar. E aí nós vamos para um outro que se chama magnésio quelato. Ele é especificamente, né, tem que ser usado com prescrição médica ou do seu nutricionista, né? Ele é uma forma moderna que combina o magnésio com o aminoácido glicina, criando uma molécula altamente disponível e absorvível. Ele é maravilhoso, né? Particularmente, ele é o mais indicado para pessoas que têm deficiências de magnésio, oferecendo uma suplementação eficaz sem efeitos laxativos comuns nas outras fórmulas do magnésio. Então, o magnésio quelado, a absorção dele é muito melhor. Então, ele geralmente é usado em forma de cápsula, você precisa mandar manipular ou compra pronto, né? E é utilizado para pessoas que estão com deficiência de magnésio. Esse tipo de magnésio é o mais utilizado para a pessoa que está realmente com problema, compulsão por doce, muita ansiedade, ou uma pressão alta, ou fez os seus exames e está com deficiência de magnésio. Aí nós temos também o L-treonato de magnésio. Essa forma de magnésio, ela é notável pela sua alta absorção também, capacidade de atravessar até mesmo as barreiras ali intestinais, melhorar a função cognitiva, aprendizado e memória. Esse magnésio é mais utilizado para pessoas que querem melhorar a cognição, memória. Ele ajuda muito na saúde cerebral. Ajuda na redução de ansiedade, de estresse e oferece também um alto potencial nas condições como Alzheimer. E aí tem o magnésio dimalato. O magnésio dimalato, ele é eficaz na redução do estresse, da ansiedade, da depressão, além de contribuir para a melhoria de condições de arritmias cardíacas, fadigas crônicas, dores musculares. O magnésio dimalato, sua ação beneficia também a memória, o sono, para você dormir melhor. De verdade, o magnésio dimalato é o que eu utilizo, porque ele é uma suplementação mais versátil. Ele é mais amplo, certo? Então, ele ajuda na ansiedade, na compulsão alimentar, mas ele ajuda também na imunidade, em dores no corpo, na memória. Ele é mais amplo, para que você durma melhor. Então, é uma qualidade muito boa. Esse magnésio dimalato é mais geral, as funções dele, tá? E aí você vai ver também que tem o magnésio taurato, que é excelente também. O magnésio taurato é a combinação de magnésio com taurina. Ele oferece benefícios múltiplos, incluindo melhora do desempenho esportivo, redução de doenças cardiovasculares. Essa fórmula do magnésio taurato, ela é particularmente eficaz para quem tem pressão alta, para proteger contra a arritmia e quem faz muito exercício físico, tá? Então, quem tem, assim, histórico também de problemas na saúde, de genética, né? Tem ali na família problemas cardíacos, mal súbito, seria bem interessante essa sinergia entre o magnésio e a taurina. Lembrando que cada tipo de magnésio tem suas particularidades e seus benefícios, tornando importante a escolha adequada e as necessidades individuais e uma orientação profissional. Por exemplo, os meus alunos do programa de emagrecimento hormonal, eles vão ter, né, lá na frente, não sei que momento cada um está no momento, mas no momento certo, eles vão ter a recomendação de qual é o melhor magnésio. Aqui eu estou explicando para vocês, como é uma live pública, vocês têm que buscar um profissional para saber qual é o melhor tipo de magnésio para você. Lembrando que o magnésio não tem melhor horário para consumir. O importante é que você consuma ele todos os dias, tá? Isso que é fundamental. Agora, para o nosso caso aqui, que é a compulsão por doce, eu recomendaria para vocês o magnésio dimalato. Outra coisa importante para falar sobre o magnésio ainda. O magnésio, ele tem uma função hormonal. O papel do magnésio como função hormonal é profundamente significativo. Esse mineral, ele desempenha um papel na regulação de atividade de várias glândulas endócrinas, né? Se falta o magnésio, você não consegue
melhorar nada. Você continua assim, cansada, desanimada. Normalmente, a suplementação de magnésio é de 200 a 400 miligramas, dependendo da sua deficiência. Então, é muito importante fazer o seu exame primeiro e conversar com o seu médico ou com o seu nutricionista sobre a necessidade de uma suplementação. Aumentar das fontes alimentares ricas em magnésio, né, que você já pode prevenir. Os vegetais verdes escuros são riquíssimos em magnésio. Então, o ideal é, se você tem vontade de comer doce, que desespero por doce, todos os dias tem que ter vegetal verde escuro no seu prato do almoço, no seu prato do jantar. Eu recomendaria 2 folhas de couve, ou três buquezinhos de flores de brócolis, ou então até mesmo o espinafre é muito importante. São todos os vegetais que são verde mais escuro. Ora pronobis também, eles são riquíssimos, além de ser rico em ferro, é rico em magnésio. A beterraba também é rica em magnésio. E aí o segundo mineral que nós vamos falar ninguém te conta também sobre o cromo. Se você tem compulsão por doce, você precisa pensar no cromo. O cromo, ele é um mineral que participa de várias fases do metabolismo dos carboidratos. E ele aumenta a ação e a sensibilidade do hormônio insulina. A insulina é o grande aliado ou do emagrecimento ou para você armazenar gordura. Então, quando a gente está com uma suplementação ou consumindo alimentos ricos em cromo, você consegue fazer com que a sua insulina trabalhe melhor. Além disso, é possível também que o cromo tenha atividade no metabolismo das gorduras e das proteínas. E por isso ele é um ótimo aliado nas dietas de emagrecimento e também de ganho de massa muscular. Se eu fosse para te explicar alguns benefícios do cromo, eu falaria de alguns, tem muitos outros, mas eu já falaria de alguns importantes. O cromo auxilia no tratamento de resistência insulínica, no tratamento de diabetes tipo 2, pois ele regula os receptores de insulina nas células, além de aumentar e prolongar o efeito do hormônio no corpo. O cromo controla a glicose. O cromo ajuda a controlar a glicose porque aumenta a sensibilidade da insulina nas células, o que faz com que a glicose circulante no sangue seja mais equilibrada, promovendo um controle do diabetes, da resistência insulínica. O cromo, ele é encontrado em castanhas, principalmente castanha do Pará, castanha de caju, tem muito cromo, carne vermelha, e você também pode suplementar o cromo. A suplementação de cromo também é vendida aí nas farmácias, mas é importante você fazer o seu exame para dosar o cromo no seu sangue, para saber como é que tá, e aí buscar o seu médico para saber a dosagem, para saber se você precisa ou não. Se você está com sobrepeso e obesidade, com certeza uma suplementação de cromo vai ser um grande aliado no seu emagrecimento. A próxima causa é a sua primeira refeição do dia. É o seu café da manhã. O café da manhã, ele pode determinar o seu ganho de peso ou o seu emagrecimento. Ele pode determinar a sua ansiedade, a sua compulsão alimentar o dia inteiro, e ele pode determinar o seu equilíbrio também e não ter os picos de fome. Quando você acorda, você está em jejum. Você passou ali 8 horas dormindo e o seu trato gastrointestinal, ele está livre e preparado para começar um novo dia. Os primeiros alimentos do seu dia precisam ser com doses grandes de qualidade nutricional. Por quê? Porque esse alimento vai chegar ali, ele pode te dar essa montanha-russa de hormônios, né, de hipoglicemia, de hiperglicemia e hipoglicemia, ou ele pode ser uma alimentação equilibrada, que vai ser digerida e absorvida normalmente e não vai dar esse pico de insulina. O café da manhã, ele precisa ter alto teor de proteínas. O que são as proteínas? As proteínas são como se fossem os tijolinhos da casa. Elas são construtoras. Se a mulher não tiver proteína, ela não vai conseguir emagrecer. As proteínas, elas são encontradas no feijão, nos vegetais verde escuro, e elas são encontradas na clara do ovo, é riquíssima em proteína, então nos ovos, nos queijos, na carne vermelha, no frango, nos peixes, em todos os tipos de proteínas animais, de carnes, queijos, iogurtes e também proteínas vegetal. Então, a quinoa é riquíssima em proteína, os feijões, a lentilha, o grão de bico também é rico em proteína e os vegetais verde escuro também. Todas as refeições da mulher devem ter proteína.
E o café da manhã, rico em proteína, ele não só ajuda no emagrecimento, como controla o seu desejo por açúcar durante todo o dia. Ele reduz o seu apetite ao longo do dia. Consumir qualquer forma de proteínas no café da manhã irá garantir que o seu corpo fique saciado, que não aumente os níveis de açúcar no sangue e que você não tenha essa montanha russa dos hormônios. Um café da manhã ideal para quem tem vício de açúcar seria um iogurte natural com frutas, ou uma vitamina ali que você liquidifique leite ou leite de coco, com um abacate, que é uma fruta maravilhosa no emagrecimento, porque ela tem mais gorduras. Outro café da manhã perfeito são ovos. Às vezes você fala, mas eu tô enjoada de comer ovos. Mas será que não é o jeito de fazer? Você pode fazer um pão de queijo de frigideira que vai 2 ovos, uma broinha de frigideira que vai ovos, tem muitas receitas ali no meu Instagram. Você pode fazer um ovo mexido com bacon, com queijo, um omelete invertido. Se eu fosse para escolher o melhor café da manhã, seriam ovos. Outras proteínas importantes para o café da manhã, tem gente que não gosta de ovos, seriam o frango, o abacate, os queijos, qualquer tipo de queijo, a coalhada, são elementos fundamentais. Aí você pode colocar o carboidrato também. Se você não tem acompanhamento nutricional, não tem um cardápio, é claro que se você está com o seu nutricionista, você vai seguir o cardápio do seu nutricionista. Se você não tem, é lógico que você pode colocar outros elementos, mas desde que você coloque a proteína. Acrescentar a proteína na dieta muda o seu jogo, muda completamente. É fundamental pensar que o primeiro alimento que eu tenho que comer no dia tem que ser proteína. Então não pode ser uma fruta, não pode ser o pão, não pode ser o bolo, não pode ser o carboidrato, tem que ser a proteína. E mesmo que você coloque junto um carboidrato, uma combinação, ok, mas o café da manhã tem que ter proteína. Outra coisa importante para você já fazer, mantenha-se hidratado do jeito certo. Quando falta água, aumenta a ansiedade. Quando falta água, aumenta a vontade de comer doce. Então, em jejum, 500 ml de água, sempre 2 copos de água antes de cada refeição. Você não pode chegar à noite com sede. Quem tem sede à noite está desidratado. Então, consome mais água, porque você acorda desidratada e vai tomando água durante todo o dia. Não sei se você sabe, mas o ideal, né, é que você consuma água de forma programada. Senão, o que vai acontecer? Você vai ficar assim, beber muita água e você acaba fazendo xixi ali toda hora, né? Você acaba depletando um pouco de minerais, você perde minerais ali no seu xixi. Tem alguns estudos que já mostram que a pessoa que bebe bastante água, elas aceleram a sua taxa metabólica basal em até 30%. Então, o aumento do consumo de água aumenta o metabolismo em até 30%. Então, agora, principalmente, vai começando o frio, a gente esquece de tomar água. Mas é o básico que funciona. Começa o seu dia tomando água, querendo ou não, porque você tem que hidratar a sua máquina. Se o seu carro você não colocar combustível e água, ele para. O seu corpo a mesma coisa. Para ter uma pele boa, um cabelo bonito, não ter gordura na barriga, você precisa de tomar água. Então, sempre a quantidade de água para acelerar o metabolismo é de 25 a 35 ml por quilo de peso. Então, se você tem 100 quilos, multiplica aí por no mínimo 25, no máximo 35, que seria o ideal. Veja a quantidade de água, mas não basta saber que tem que tomar água. Eu tenho que te dar algumas dicas. O que é? Coloca o celular para despertar, senão você vai esquecer. Coloca o celular para lembrar você de pegar água. Aonde você estiver, coloque a sua garrafinha do lado. Anda com a água, garrafinha de água ali no seu carro, no seu escritório, para facilitar. Senão você vai esquecer. Levantou da cama, já toma água imediatamente. Pensou em comer? Pense em tomar água antes. Então, essas estratégias facilitam o seu dia de lembrar de tomar água, porque a gente esquece, o dia passa, você fica ali no computador o dia inteiro e não tomou nenhum copo de água. Mas, por enquanto você está ali trabalhando, executando as suas funções, o seu corpo, a sua máquina está pedindo água. E depois, lá no final do dia, a hora que você chega em casa cansada, morrendo de fome, você não sabe o que é? É porque você está desidratado. Outro ponto fundamental, vigie o seu sono. De acordo ali com um estudo de 2013, realizado por alguns pesquisadores, verificou-se que a privação do sono é um dos fatores que afetam as habilidades tomadas pelo nosso cérebro, que nos torna mais inclinados a escolher alimentos ricos em açúcar refinado, em gordura hidrogenada. Quando você se priva de sono, você aumenta o seu estresse.
uma das principais causas das pessoas que desejam muito doce. Portanto, certifique-se que você está dormindo a quantidade certa. Não tem uma quantidade de horas certa, né? Em média de 6 a 8 horas de sono, mas sono repousante, sono na hora certa. Não durma muito tarde. Isso vai ajudar demais esse vício por açúcar. Outro ponto, consuma o seu doce favorito e não inventa um doce fit. Porque esse doce fit ou fitness, ele não vai tirar a vontade de comer o doce que você tem culturalmente vontade de comer. O dia que você está com vontade de comer a goiabada lá da cidade tal, ou aquele bolo que você gosta, não adianta você inventar uma versão fitness dele, não vai te tirar a vontade. É mais fácil, então, você comer esse doce sempre após a refeição, que é o melhor horário do doce, em porções menores, sentindo o prazer do alimento e sem culpa. Nutri, então eu não preciso tirar o doce. O que seria a melhor indicação? Sempre que vai comer doce, depois do almoço. E opte por doces mais naturais possível. Um doce de fruta, um chocolate 50%, uma bananada, uma fruta mais docinha, uns doces mais puros, que às vezes tem só a fruta e o açúcar, mas ele é um doce mais puro. Então o que seria um doce ruim, no meu ponto de vista? Um sorvete, que tem muita gordura hidrogenada, umas sobremesas que tem camadas de bolacha, camadas de cremes com amido, e ainda assim camadas de doce. Então, essa sobremesa, ela é uma mistura de gordura hidrogenada com açúcar. É a pior mistura que você pode fazer. Biscoitos recheados, bolachas recheadas, são péssimos. Então, prefira doces mais puros, mais naturais, feitos da fruta, que você precisa adicionar pouco açúcar, e eles não são misturas de produtos industrializados. No meu ponto de vista, o grande vilão do excesso de peso não é um pouquinho de açúcar que você coloca no café. Não é um pedaço de doce que você consumiu de sobremesa. E sim, o excesso de consumo de gordura hidrogenada somado ao açúcar. Na maior parte das vezes que você vai ao mercado, por exemplo, alguns chocolates, a maior parte dos chocolates não tem cacau. Eles têm gordura hidrogenada, eles são uma massa de gordura hidrogenada com açúcar. E ainda tem aditivos alimentares. Este é o problema. As bolachas que você compra, os chocolates que você compra, os doces que você gosta, são misturas de gordura hidrogenada, corantes, conservantes e açúcar. Esta mistura é a mistura que vai te levar à obesidade e à doença. Não é um pedaço de doce, uma bananada, uma goiabada, um pedaço de algum doce que você gosta, que seja mais puro e que você consiga tirar essa vontade de comer doce. Um chocolate 50%, 70% são as melhores opções. Não seja raso. Seja profunda nas suas escolhas. Entenda que não é privando o seu corpo que você vai melhorar. O desespero e o vício por doce, ele só vai mudar quando você modular os seus hormônios, porque quem manda são os hormônios. Então, busque um acompanhamento profissional para que você tenha um cardápio para seguir e este cardápio nutra o seu corpo. Nutrindo o seu corpo, você não precisa se privar, você pode colocar o doce um dia ou outro. E você descobre também essas deficiências nutricionais, essa falta de proteína na dieta que você já pode aplicar hoje. E com essa aula que eu tentei colocar assim muito claro tudo que acontece dentro do seu corpo, eu finalizo te deixando um desafio. O meu desafio é que você coloque em prática tudo que a gente falou aqui. Aumente a hidratação, coloque proteína no café da manhã, faça os seus exames de cromo e magnésio para ver se está com alguma deficiência. Estando com deficiência, comece a suplementar. Você vai sentir muitos efeitos. E já coloque também mais magnésio e cromo na sua vida. Você vai começar a melhorar aí a sua relação com o doce. O doce não é veneno. O doce não é vilão. O vilão é falta de estratégia. Falta de entender o que acontece dentro do seu corpo e usar as coisas gostosas da vida, sim, mas as coisas mais naturais possíveis. Combinado, pessoal? Um beijo, fique com Deus e obrigada pela companhia!